Deus de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Evani e este é o nosso canal. E então, vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, que diz: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse: Esta sua senhora, oxalá que o Senhor estivesse diante do profeta, que meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então, para quem não conhece a história de Naamã, Naamã era um comandante sírio que tinha uma doença chamada lepra, ou no dia de hoje conhecido como ranceníase, ou mal de Chagas, mas hoje eu não quero contar a história dele, mas sim a história da esposa dele. A Bíblia não fala muito sobre ela, não conta muitos detalhes, mas o pouco que a Bíblia fala, conseguimos entender que ela era uma mulher de fé e uma mulher de esperança. Ela era uma mulher muito rica, tinha tudo que uma pessoa precisa, tinha empregado, tinha bens, mas ela não era completa. O seu marido era um homem ausente quando estava em casa. Ela não podia ter um contato físico com ele. Ela não podia abraçá-la, ela não podia beijar, ela não podia nem chegar perto, porque sabemos que quando ela está num certo estágio, o tecido começa a necrosar e a pessoa começa a perder membros, começa a cheirar mal. E isso impedia que a sua esposa tivesse um contato com o marido. Mas ela tinha fé. E ela se preocupava com aquela situação. Ela não era daquele tipo de gente que quando tem um problema, quer botar o problema de lado e quer seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. Ela tinha tudo para deixar o marido e dizer, pegar apenas o que ela tinha, pegar o que ela tinha direito e seguir a vida dela, porque afinal de contas ninguém quer ficar perto da pessoa que está se desmanchando, mas não. Ela pegou o problema dela e procurou uma solução, ela procurou resolver. E isso chamou a atenção de Deus, porque Deus viu que ela tinha esperança, Deus viu que ela tinha fé e que ela realmente queria uma solução para o seu problema. E Deus criou toda uma situação para que ela pudesse receber o seu milagre. Apesar dela viver numa terra pagã, dela viver numa terra onde as pessoas não adoravam a Deus, onde não existia um ambiente para existir um milagre de Deus, onde não existia um ambiente para as coisas de Deus acontecerem. Porque as pessoas têm na cabeça que só acontece milagres de Deus, onde é lugares perfeitinhos, igrejas, só quando pessoas oram, quando certas pessoas colocam a mão, mas não, Deus, ele age em todos os lugares e age em todas as maneiras e em todos os lugares. E ela vivia nesse ambiente, um ambiente onde as pessoas não adoravam a Deus, mas ela tinha esperança. E Deus viu a fé dela, a esperança dela e criou uma situação. A Bíblia diz que veio da terra de Israel uma menina como escrava para a casa dela. O povo de Israel estava sendo levado como escravo e essa menina foi para a casa dela. E o legal é que essa menina conhecia o seu Deus, apesar dela ser uma criança, ser ainda muito jovem, essa menina conhecia o Deus que ela servia e sabia que lá na terra dela existia homens de Deus. E ela via o que acontecia, os milagres dos seus antepassados. E ela contava aquilo com certeza. E isso chamou a atenção daquela mulher. Apesar dela ser uma mulher muito importante, mas ela era uma pessoa que conversava com as pessoas. Ela dava atenção. Ela era amiga, porque se ela fosse uma pessoa de nariz em pé, metida, com certeza ela jamais saberia que a menina tinha história para falar sobre um Deus que fazia milagre. E ela parou para observar. E ela viu que o que a menina falava tinha um pé de verdade. E isso
com certeza despertou um certo interesse nela. E ela passou a acreditar e crer que Deus podia curar o marido dela. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, versículo 31, diz que se nós crermos em Deus, será salva nós e a nossa casa. E ela conseguiu salvar a casa dela. E ela fez, e a menina contou para ela assim, se ela convencesse o marido dela e lá para a cidade dela, que era Samaria, com certeza o marido dela seria curado. E o legal é que a menina ela não disse talvez ou pode ser. A menina afirmou para ela, se ele estivesse lá, o profeta vai orar e ele vai ser curado. E isso prova o que é o conhecimento daquilo que você acredita. Porque se ela não tivesse certeza do Deus que ela servia, se ela não tivesse a verdadeira convicção, ela jamais convenceria a sua senhora de levar o seu marido, de convencer seu marido a sair de uma nação, sair para ir para outra nação, procurar uma cura de um talvez. Mas é com uma menina certeza, a convicção dela, a firmeza, a convicção que ela falou para ela fez com que ela realmente acreditasse que a solução para o marido dela estava lá. E assim ela fez. Ela acreditou e convenceu o seu marido que ele precisava ir até Israel para receber o seu milagre. E por ela crer, ela fez o seu marido crer. E pelo marido dele acreditar, fez o rei também acreditar. E assim todos acreditaram que Deus realmente poderia fazer um milagre. E assim aconteceu. E ela trouxe a glória de Deus para dentro da casa dela. E todos puderam ver e todos puderam conhecer quem é Naamã. Porque o Naamã de hoje que nós conhecemos é Naamã porque uma mulher acreditou e ouviu falar de um Deus que fazia um milagre. E toda aquela nação passou a acreditar no Deus de Israel, que o Deus de Israel realmente faz milagre e o nome dele foi glorificado. A Bíblia diz lá em João capítulo 11, versículo 40, diz, se nós crermos em Deus, nós veremos a sua glória. E eu acho legal porque ela aceitou a história de uma menina, ela aceitou o convite. Às vezes você convive com pessoas, recebe boletim, pessoas te convidam, fala assim, lá na minha igreja, as pessoas sentem o poder de Deus, sentem a presença de Deus, buscam a Deus, e Deus se manifesta lá. Eu recebi a minha cura, eu recebi a minha paz, recebi a prosperidade, recebi o que eu estava procurando. Deus me fez uma nova pessoa. E você fica pensando, será mesmo? Será que realmente Deus pode fazer isso? E não crê, não busca, nunca você vai saber porque você não se posiciona e não vai atrás do milagre. Ela só recebeu porque ela ouviu e foi atrás. E você só recebe se você ouvir e vai atrás. E ela não escutou apenas porque ela era uma pessoa educada. Porque as pessoas escutam por educação. A pessoa tá falando comigo, eu tô... tá, legal. Mas você não traz aquilo para sua vida. Você não traz aquilo para dentro do seu coração. A semente, para ela crescer, ela precisa cair e receber numa terra boa e receber cuidado. Se você não cuidar, ela não vai nascer. E se nascer, ela vai morrer. Assim também as coisas de Deus. Quando a palavra de Deus cai no seu coração, se você não cuida, ela vai morrer, ela vai desaparecer da sua vida, porque você não cuidou. E isso pode até te impedir de receber aquilo que você está precisando. Talvez se você não está precisando de uma cura dentro da sua, para alguém da sua família, você precisa curar a sua alma, porque sua alma vive em profunda amargura. Talvez você não pode receber uma questão financeira, mas você não tem paz, você não é feliz, você não consegue se equilibrar, você não consegue se manter de pé. Você se acha uma pessoa inferior às outras pessoas. E isso tudo é questão para Deus entrar na sua vida e trabalhar.
porque Ele é o único que pode consertar todas as áreas da nossa vida, independente da situação que esteja acontecendo. E essa mulher, ela tomou posse daquilo que ela queria, e ela foi atrás, que nós venhamos aprender com a mulher de Naamã, que independente do que aconteça na nossa vida, nós decidimos a nossa história e devemos acreditar na pessoa certa. E ela acreditou. E ela recebeu o seu milagre. Ela não acreditou na história de carochinha. Ela acreditou na história da menina, que era uma história verdadeira, porque a menina transmitia convicção, transmitia certeza para ela. E ela acreditou, recebeu o milagre. E hoje todos conhecem a história do seu marido. Todos adoraram e glorificaram o nome de Deus através da cura de Naamã. Ok, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada e até mais. Tchau!